Gilmar. Oi, Jaque. Oi, bom dia, Gilmar. Que alegria ter você aqui nesse momento com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje não pode ser diferente, né, Jaque? A emoção que cala forte em nossos corações nesse dia maravilhoso, qual aqui, quase nesse encerramento de Messese, como falar alguma coisa, sendo que o coração bate forte. Nossa, meu Deus do céu, que alegria, Jaque. Que alegria de nós estarmos aqui juntos. Muita alegria e muito alento aos nossos corações, né, nessa manhã, não diferente de ontem, né? Quanta luz temos recebido. Sim, sim. E, e é importante isso, né, Jaque? É importante nós nos lembrarmos daquilo que nós fomos chamados a fazer. E isso, quando nós nos lembramos, a gente fica pensativos, né? Por que nós? Não é, Jaque? Por que nós? E por que não nós, né? Sim, Por que não nós? sim, Assim, nós recebemos muito mais do que damos, e essas palestras, assim, falam direto aos nossos corações, nos ajuda a transformar as nossas sombras em luzes, vai curando essas feridas, essas dores que cada um de nós trazemos, né? E a gente sabe que está tudo certo, está tudo conectado. sim, isso mesmo. Então, agora eu deixo você contar a novidade que nós teremos, né, nesse domingo. Sim, vamos lá. Oi, gente. É, hoje é um dia muito difícil para mim. Todo mundo que participa do encontro sabe disso. É quase que um momento de despedida, né? E a gente já aqui com os preparativos, já pensando como será o próximo. Isso é muito importante. E a gente fica numa felicidade enorme, né? E a gente sabe que o encontro ele é feito de desafios, que tanto são os desafios das nossas vidas. Hoje, agora, nesse momento, é um deles, porque vocês esperavam receber aqui hoje o Simão Pedro. Simão Pedro, que é aqui de São Gotardo também, o nosso conterrâneo, um querido amigo de longa data, que muito nos alegra de ter ele conosco sempre, e de nós estarmos juntos. E hoje, agora, quase, agora há pouco, ele fala para mim, Fugimar, estou com Covid, não tenho voz, estou tossindo e não consigo fazer. E a gente pensou assim, e agora? O que nós vamos fazer, né? E a gente, conversando com os amigos, falou assim, vamos conversar, vamos conversar. E será uma conversa nessa manhã de hoje. Nunca quis falar no Mercedes, nunca foi a minha pretensão, nunca. Para quem me conhece hoje, com 29 anos, nunca quis me manifestar no Mercedes, apenas fazer o encerramento. Eu acho maravilhoso os agradecimentos. Mas hoje, coube a nós fazer essa parte final deste encerramento da última palestra. Nossa, quem sou eu? Mas a minha alegria de estar aqui, de poder falar desse encontro, onde muitas vezes pessoas, eu disse isso no início do nosso encontro, pessoas nos perguntam, mas como que aconteceu e que ideia foi essa? Não, a gente não sabe de onde parte ideias. A gente sabe assim de que alguma coisa e quando chega uma informação dessa para a gente, porque nós somos apenas é você. Eu digo é você porque certa feita eu estava na Casa Espírita Emmanuel, que é aqui de São Gotardo, do qual nós fazemos parte, e estava naquela coisa assim, porque parte muito da gente, né? A gente coloca muitas dificuldades, e a gente pensativos, né? E a gente pensando nos companheiros, e a gente sabe que não faz nada sozinho, nós fazemos juntos. Existe uma pessoa que chama os outros e vamos, porque o encontro ele só pode ser feito com pessoas. Você que está nos assistindo faz parte desse encontro. E é essa alegria que nos faz
continuar, porque não seria diferente. Como que pode ser? Nós fazemos um encontro sozinho? Não, não existe. Então, esse dia, estando na nossa casa, um espírito vem até mim, eu não vejo, mas eu sinto e eu ouço de uma certa forma dizendo, é você. Não, não é outra pessoa, você não tem como cobrar de outro, pensar no outro, imaginar de que o outro não está com você agora, é você. Então, desse dia para cá, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que responsabilidade, e que dificuldade, e que responsabilidade. Dificuldade, eu digo assim, não de, nossa, tantas pessoas que colaboram, tantas pessoas que ajudam a gente para a realização desse encontro, e a gente fica assim, pensativos, né? Nossa, mas será que eu mereço tanto? Será que a gente merece tanto? Tantas coisas, as coisas vão vindo de uma forma. Eu falo com a minha irmã, que está aqui comigo, e ela, em uma determinada situação, a gente não estava conseguindo arrumar alguma coisa emprestado para que pudesse sustentar, porque foi crescendo e não tinha condição de suportar as pessoas que vinham para a nossa cidade para participar desse encontro. E a gente começou com pequenas pessoas, com poucas pessoas, com um pequeno número. Então a gente foi crescendo nesse aspecto e não, e agora? Agora minha irmã falou assim, vamos para o sítio, que é um sítio encostadinho aqui na cidade. Meu Deus, mas não temos condição para isso. Não tem jeito da gente fazer. Como que a gente vai fazer um encontro assim lá? Não tem estrutura nenhuma. Eu me lembro bem do Simão, que está com a gente desde o início, desde o primeiro encontro. Que ele costuma falar isso, a gente fazia no estábulo, e foi feito, no estábulo. E a gente nem banheiro tinha, a gente falava para os homens, né? Nossa, vai nas bananeiras e faz seu xixi por lá. A gente fica pensando como que era bom e como que é bom a gente participar desse encontro. Eu lembro direitinho o pessoal, porque São Gotardo nessa época é muito frio, o pessoal buscava cobertor, se enrolava no cobertor e ficava ali, né? Buscando se aquecer. Mas o aquecimento era sempre com pessoas, porque ficava quentinho, uns passando calor para os outros. Quando a gente saía lá fora, nossa, que frio! E era realmente, a gente tirava leite de manhã e depois a gente lavava, arrumava tudo direitinho para receber as pessoas. Hoje a gente tem um centro, a gente pode dizer isso, um centro de convenções. A gente foi arrumando os alojamentos, banheiros, a gente colocou vestiários e assim por diante. Nossa, que viagem! Que viagem a gente imaginar de como foram os primeiros passos. E hoje a gente tem essa felicidade e tantos são aqueles que contribuem para o desenvolvimento, o desenrolar. E hoje a gente recebe tantas pessoas que, gente, são tantas pessoas. Hoje a gente chega ao mundo inteiro através da internet. Rubens, quando chegou para ajudar a gente, Rubens, como eu vou buscar palavras para agradecer o seu carinho de sempre, a alegria com que você traz, a forma com que você trabalha. Somente poderia ser possível aqui, através da Rádio Fraternidade, Web Rádio Fraternidade, que nos ajuda e nos ajudou tanto. E essa felicidade de contar com tantos companheiros, tantos amigos, que vêm colaborar com a sua palavra, de nos trazer esse alento, essa esperança. Mas sempre disse, vamos falar de Jesus. Vamos falar de Jesus. É como se ele olhasse para nós agora. É como se ele estivesse olhando para nós. Disse diversas vezes para os companheiros no desenrolar do nosso estudo, do nosso encontro. Jesus está sorrindo. E agora disse para eles. Agora ele está conosco nos braços. E nessa alegria de estarmos aqui, gente, vocês não têm ideia, vocês não sabem o que está aqui dentro, de alegria, de satisfação, de contar com tantos amigos, tantos amigos. O que seria da gente? O que seria de nós? E hoje, falando novamente sobre Jesus. Mas é claro que eu não conseguiria fazer isso hoje sozinho, porque eu sou chorão mesmo. E como eu choro, e como eu choro. Mas para isso eu preciso de ajuda. Por isso eu nós convidamos, porque eu não sou nada,
mas nós convidamos alguns companheiros para que pudessem estar aqui conosco, a gente fazer um bate-papo de tudo aquilo que nós falamos nesse encontro. Então, eu vou chamá-los para estar conosco nessa sala e vai ficar bastante divertido para a gente encerrar, principalmente dos companheiros que estarão aqui, porque falam com alegria, falam de Jesus. Vamos lá, gente? Chama esse pessoal para cá. Ah, mas o que que é isso? O que que eu estou vendo aqui, gente? Meu Deus do céu, só luzes. Que esperança isso traz para nós. Ontem falou do carvão que se transforma em diamante e está aqui com a gente. Oi, Quincas Veloso, como é que está, meu companheiro? Bom dia, meu querido Gilmar, meu querido Cassiano, meu amigo e meu mestre Daniel Nascimento. Olha, quando você falava, historiava aí sobre o nascimento desse encontro tão maravilhoso, eu fiquei imaginando e lembrando das vezes que nós estivemos também no estábulo. Como era gostoso, como ajudava as nossas almas, que magnífico. E você usou uma expressão que um dia eu ouvi do Chico Xavier. O Chico, após uma reunião, tocou no meu ombro e disse assim: quando for falar, fale sempre sobre Jesus. E hoje eu penso, e quando for fazer, faça sempre com Jesus. Não é pretensão, mas é um direito nosso de ter esse ânimo. O ânimo de podermos nos aproximarmos o mais possível de Jesus. Porque é o que está faltando aí na Terra, né? É o que está faltando. Aquela humildade, por exemplo, de reconhecer que o outro tem direitos, mas que o principal direito do outro é ser amado por nós. Né? Um abraço e que beleza! Mais um mensagem. Que Jesus abençoe a todos que participaram, principalmente os nossos amigos, os internautas, né? E nos dão aquela força, aquela coragem, aquela alegria para a gente ter ânimo. Obrigado, Quincas. Oi, Cassiano Oliveira. Cassiano, que nós adotamos aqui na nossa região, que veio lá de Viçosa para cá e que hoje faz parte do nosso movimento. A nossa alegria, Cassiano, de contar sempre com você, companheiro. Nós te amamos. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Quincas. Bom dia, Daniel, e a todos os companheiros que estão conosco, ao Rubens, que nos dá todo o apoio nos bastidores, a todos os amigos. Eu também amo muito vocês. Vocês também nascem no nosso coração como grandes estrelas que aparecem aqui fulgurantes e que estão cada vez mais vivas para nós. É com muita alegria que a gente está aqui. Desejamos desde já melhoras ao Simão, que ele possa recuperar sua voz, que possa trazer muita alegria para nós ainda nas próximas edições. E essa lembrança que você trouxe aí do Messesg num estábulo é mais do que perfeita. Quem nasceu no estábulo dentre nós? O próprio mestre. Não é mais bonito do que ter a mesma repetição do que ele fez? Estamos aí agora, não mais num estábulo, mas estamos no mundo inteiro para poder trazer a mensagem desse mestre divino a todos os nossos corações que tanto necessitamos. Bom dia a todos, queridos amigos. Bom dia, Cassiano. Obrigado. Obrigado pelas palavras de consolo, de estímulo sempre. Você é um entusiasta de natureza. Daniel Nascimento, meu querido afilhado. Sempre você fala do seu padrinho. Hoje eu estou falando do meu afilhado. Que alegria te ter aqui conosco de novo, porque tanto você como o Quincas fizeram palestras maravilhosas no dia de ontem. E hoje vem estar aqui conosco para nós encerrarmos o Messesg. Olha que responsabilidade, Daniel. Que honra, hein, Gilmar? Para mim é um privilégio. Eu disse isso ontem e ratifico, melhor dizendo, a minha fala.
É uma honra poder participar desse encontro tão especial. Eu sou da época em que o MESESG acontecia no estábulo. Eu participei algumas vezes lá, naquele momento tão especial. E hoje o encontro cresce é o sinal do investimento do alto. Porque quando há um trabalho sério, alinhado com Jesus, o investimento é certo. Eu queria mandar um abraço para o nosso querido Simão Pedro, dizer da minha admiração, do meu carinho por ele, as nossas vibrações para que ele fique bom o quanto antes. Gilmar, você falava de Jesus, o Quincas, o Cassiano. Eu me lembrei aqui uma historinha do Chico, do nosso querido Chico Xavier. Já contei ela algumas vezes, mas no Mercedes é a primeira. Uma vez o Chico foi fazer uma palestra no interior de uma cidade de São Paulo, década de 70, 80. E é difícil mensurar como que era a passagem do Chico Xavier em uma cidade. O Chico lembra como é, aliás, o Quincas lembra como era a passagem do Chico em uma cidade, porque o Quincas esteve em Monte Carmelo. As cidades literalmente paravam para ver Chico Xavier, para ouvir o Chico, o maior médium da nossa história recente. E nesse dia não foi diferente. A casa espírita estava abarrotada de pessoas. Todos os lugares já haviam sido ocupados. Pessoas sentadas no chão, debruçadas nas janelas, nos corredores externos da casa espírita. A multidão ganhou a rua. E a polícia civil, temendo pela integridade física das pessoas, achou por bem interditar as duas esquinas que davam entrada para a casa espírita. Tamanho o volume de pessoas que buscavam Chico Xavier. O Chico, quando foi fazer uso da palavra, de forma muito simples e muito modesta, porque a modéstia era uma característica muito marcante em Chico Xavier, a simplicidade e a humildade, e ele sempre atribuía os méritos para Jesus. Ele nunca recebeu méritos, porque ele não se julgou digno dele ou deles. Ele olhou para aquela plateia, para aquela multidão de pessoas aflitas, disse assim: todos nós que aqui estamos hoje, só estamos, porque estamos numa saudade danada de Jesus. Eu não tenho dúvida de que todos aqueles que estão nos assistindo nessa manhã, estiveram ontem prestigiando o MESESG, só estamos juntos porque nós estamos saudosos da presença de Jesus. E onde buscar Jesus? Aí eu queria lembrar uma recomendação de Humberto de Campos. Humberto de Campos conversando, narrando um diálogo entre Pedro e Jesus. E Jesus dizendo a Pedro: Pedro, quando sentires saudade de mim, quando a saudade apertar muito, ouvindo a Ana Teresa falar de saudade, né? Quando a saudade, Pedro, de mim apertar, e eu fico imaginando Quincas, Cassiano e Gilmar, a saudade que os apóstolos sentiram da presença de Jesus. Porque a saudade é um sentimento lícito, né? Como lembrou a Ana Teresa. Quando sentires saudade de mim, me busque no Evangelho. Então, que todos nós possamos, nesses breves minutos, buscar a presença amorosa de Jesus no Evangelho vivo que conversa com todos nós. Não é isso? Isso mesmo, meu filhado, é assim mesmo. Que certa passagem de Jesus, ou melhor dizendo, de Paulo, ele falava para os apóstolos: me falem dele. Eu gostaria de hoje, nesse momento, ouvir de você falar sobre Chico Xavier,
de algum caso que tenha acontecido, de alguma coisa, porque esse Chico, não sei o que que acontece, mas ele está presente de alguma forma. O Daniel falou agora no Chico, e antes dele começar a falar, veio para mim essa figura amável do Chico Xavier. Fala para nós sobre Chico Xavier, Quincas, por favor. Olha, é tão interessante você lembrar de uma pessoa que lhe ajudou bastante. Todas as vezes que eu paro para pensar na presença de Chico Xavier na minha vida, eu muitas vezes tenho assim uma emoção tão forte que às vezes eu tenho as lágrimas nos olhos. Porque a gente, primeiro, nós temos um processo de não aproveitar bastante tudo que nos aconteça. É comum, depois que os nossos pais partem, a gente dizer assim, nossa, mas que pena. Eu não aproveitei bem a minha mãe, o meu pai. Eu não dei o devido valor. Eu confesso para você que o mesmo me aconteceu em relação ao Chico Xavier. Os meus problemas íntimos, mentais, eram grandes. E eu me aproximei do Chico. Já o conhecia, ele já havia estado em Monte Carmelo algumas vezes. Tive a oportunidade de vê-lo almoçando na casa dos meus pais, que era a minha casa. Mas o Chico, como lembrou o Daniel, ele arrastava a multidão. E a gente não entendia realmente qual a nossa própria colocação diante do Chico. Mas o Chico recebia todo mundo. E quando eu estava, então, nesse período, comecei a frequentar com mais frequência, o grupo espírita da prece. Nós iniciamos lá na comunhão, assistindo o Chico. E depois, que era uma época até difícil de ir, sabe, Gilmar? Eu nunca tive um carro, nunca dirigi, sabe? Mas sempre tive carros à minha disposição. E sempre alguém ia me levar, amigos, meus irmãos colocavam os carros à minha disposição. E o Chico me tratava assim como se eu fosse uma criatura importante. Aos olhos dos outros, muita gente chegava para mim, você que é aí do Chico, mas eu que estava precisando do Chico. Não é que eu tinha tanta regalia, assim, eu diria. E aprendi tanta coisa com o Chico. Ouvi tanta coisa. Uma determinada época, numa noite, depois que ele psicografou, que estava conversando com o pessoal, ele mandou que buscasse uma cadeira, colocou para que eu sentasse junto com ele. Ele ouvindo as pessoas. E eu achava interessante, viu, Cassiano, que de repente o Chico, a pessoa fazia uma pergunta, o Chico respondia e virava e falava, não é, Quincas? Chico. Entendeu? Está entendendo? Então, nós fomos tendo oportunidades e mais oportunidades de estar ao lado do Chico. Mas teve um fato, olha, eu vou contar isso lembrando sempre. É porque eu estava em dificuldades. O Chico me deu tanto amparo. Mas um dia eu amanheci angustiado e queria de toda forma estar lá no Chico, era dia de reunião. Liguei para o meu irmão, você me leva lá em Uberaba? Ô, Quincas, não posso, eu tenho uma obrigação profissional hoje, mas meu carro está à sua disposição. Consiga um motorista. E naquele tempo, Gilmar, daqui a Uberaba era tudo terra, não tinha via asfáltica. E aí,
Liguei para alguns amigos, nenhum deles podia estar comigo. Eu trabalhava no escritório de contabilidade, estava mais ou menos 15 para meio-dia, horário para ir para o almoço. Entrou um cidadão pedindo para que eu tivesse uma cópia, um xerox. E ele olhou para mim e falou assim: o que está havendo? Eu nunca vi você triste assim, você está parecendo galinha que perdeu os pintainhos. E eu disse para ele: olha só, é uma coisa à toa. Eu precisava ir em Uberaba. Ele falou: ai, eu estou precisando demais de ir em Uberaba. Você tem um carro? Eu falei: tenho. Beleza. Então, que hora que você quer sair? Eu falei: se for possível, é só almoçar e sair, porque eu quero chegar mais cedo lá no Grupo Espírita da Prece. Ele foi e disse assim para mim, falou: olha, eu vou ter que demorar um pouquinho, porque eu vou passar no cartório para assinar uma transmissão, uma escritura, e logo depois nós vamos. Beleza. Mas eu queria chegar antes que o Chico entrasse para a Câmara, onde ele ficava no receituário, onde ele ficava trabalhando, e ele colocava o nome das primeiras pessoas que iam falar. Então, quando eu cheguei, passei na casa do meu irmão e a minha cunhada disse assim para mim: você não sai sem tomar um lanche de jeito nenhum. Não, eu já estou atrasado. Mas ela insistiu e eu não podia fazer feio, né? Como o Daniel é acostumado a fazer comigo. E aí eu fui. Daí eu fiquei conformado com isso. E cheguei, o Chico já tinha entrado. Aí eu passei, tomei passo. A hora que eu passei na mesa, o rapaz falou: olha, o próximo a falar é você. Era o segundo. O criolim ficou branco. Eu falei: gente, mas como assim? Eles não sabiam que eu estaria aqui. Eu fiquei emocionado. E realmente, depois usamos a palavra e tal. E a hora que o Chico terminou lá do receituário e veio, eu doido para conversar com ele, né? Aí eu cheguei e falei: Chico, meu nome estava ali e ninguém sabia que eu ia chegar. Ele fez assim: ó, não comente, mas nós estivemos juntos durante o sono. Olha, e era um momento muito difícil para mim naquele dia. Eu não sabia por onde caminhar. Então, eu sinto uma vontade imensa de ser bom. Porque tudo que eu tenho recebido, as amizades, os amigos, o meu lar, o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, que é uma alma encantadora, mas eu ainda não tive o ânimo de ser bom, de perdoar, de ser tolerante, de amar, de servir, de caminhar na direção de quem está caído e o levantar. Mas eu sei que é preciso ter bom ânimo. Para que eu diminua em mim a ideia de ser o maior. Porque o menor é exatamente aquele que realça-se ao lado do Mestre Jesus. E a campanha que eu faço dentro do meu coração. Quincas, tenha ânimo de entender que você é um espírito. Viva mais para o espírito. Faça as coisas melhores possíveis. Então eu falei muito mais de mim do que do Chico. Porque o Chico conseguiu ajudar-me. Mesmo que ainda eu não tenha alcançado tudo isso. Mas veja, eu tenho companheiros como Wellington, como Daniel, como William Jacob, como Gilmar, né, que sempre me dedicou um carinho imenso, Júlio Carvalho, Simão Pedro, olha aí, Simão é meu amigo do coração. Ele vai tirar de letra essa Covidzinha. Ele ontem até esteve conosco, ele falou e não tossiu, mas depois disso, acho que ele andou
exagerando um pouco na fala, né? Mas que coisa boa a gente saber que existe um Simão, né? Que coisa boa. Olha, eu diria assim, sabe, quem somos nós sem Jesus? O que nós somos? E diria mais ainda, por que não pensarmos na simplicidade de Chico Xavier, que recebeu mais de 400 obras, e eu tenho dito, né? E cada obra com tantas mensagens de um conteúdo tão sublime. Olha, que coisa boa. O Simão Pedro de Lima está conosco, né? Tá aí, tá aí uma mensagenzinha dele aí, eu estou vendo aqui no chat. Eu falei demais, né, Gilmar? Nossa, o que é isso? Falou não, Quincas. Até eu quero que você continue, porque tem uma história sua e você sabe que eu adoro as suas histórias. É a forma com que você conta. Tem uma história sua que eu já fiz você repetir ela. Eu imagino que uma 100 no mínimo. Mas é aquela história que levaram as suas coisas e você foi no Chico contar para ele que você tinha montado o escritório, se eu não me engano, e você foi lá contar para o Chico. Conta para ela, porque o pessoal do Mercedes, acho que ninguém ouviu ela ainda. Vocês concordam, companheiros? A gente ouvir Daniel e Cassiano? Pois é, Cassiano. Era Eu não mais ouvi, ou não, menos. Quincas. Eu não ouvi, não. Pode contar. Para mim é novidade. Vou contar. Eu estava dormindo ainda quando o meu irmão, que trabalhava comigo, Valdacir, era meu sócio no escritório, me ligou, Quincas, você retirou as máquinas daqui? Eu falei, não, Valdacir, nós havíamos financiado essas máquinas há pouco, né? Estava devendo, ainda não tinha pago a primeira prestação. E aí, eu falei, não, tem alguma coisa errada aí. Aí ele andou mais e falou, Quincas, arrombaram o escritório, levaram tudo. E naquele tempo, roubo era uma coisa rara, sabe? Não era igual. Então, começou pela manhã, um punhado de gente chegava lá, onde é que eles entraram? Como é que foi? Como é que não foi? Tal. Veio polícia e um punhado de coisa. E eu fui ficando angustiado. Eu falei, vou lá para o Chico. Esse dia foi fácil. Aí logo, primeiro que eu liguei, nós fomos para Uberaba, e eu fiquei doidinho para contar para o Chico, para ele me pôr no colo, né? Ele falou, ele vai me dar um consolo. E aí, lá para as tantas, eu consegui estar junto com o Chico. Nos cumprimentamos, ele pôs a mão no meu ombro e eu disse assim para ele, Chico, sabe o que me aconteceu? Renovei o escritório e entraram lá e levaram tudo. Nós conversando baixo, né? Aí ele disse alto, olha aqui, gente, que coisa boa, o nosso Veloso acabou de devolver o que não é dele. Beleza, né? E aquilo, interessante, né? Aquilo refletiu tanto. Passou os tempos. E meu filho, o Ricardo, que é o segundo filho meu, foi fazer uma viagem, ficou alguns dias fora de casa. E quando voltou, eles tinham levado as coisas. Aí a minha nora disse assim para mim, a Marlene, disse assim para mim, olha, a hora que eu comecei a ficar aborrecido, eu lembrei daquilo que o Chico disse. Estamos devolvendo o que não é nosso. Sabe por quê? Porque eu aprendi também uma coisa, viu, Gilmar? Tudo que se resolve com coisas materiais não é problema. O nosso problema está nos quesitos morais. Se você se revolta, se você fica nervoso com o ladrão, ele deseja-lhe a morte. E aí eu encontrei depois com o meu querido amigo, Dr. Elias Barbosa, que era psiquiatra, grande escritor espírita. O Elias, só para você ter uma ideia, ele era de Monte Carmelo. Ele tinha uma chave da casa do Chico. E o Chico ia toda terça-feira visitar a sua família, lá em Uberaba. Né? Mas o Elias disse assim para mim, mestrão,
Sabe o que você tem que fazer? Rezar por esses ladrões, para que eles tenham facilidade de roubar. Mas Chico, porque à medida que eles forem tendo facilidade, eles vão descobrir que é mais fácil ainda trabalhar. Olha que bênção, né? Que bênção. Mas eu quero ouvir esse pessoal aí, porque senão o pessoal cansa de ouvir o Quincas Veloso. Ô Essa Gilmar, nunca, hein, Daniel? Pois não. eu lembrei uma história aqui do Chico, de um episódio também similar a esse, de que a casa dele foi assaltada. O Chico chegou em casa e tinha um rapaz roubando a casa do Chico. E o Chico chegou, ele estava procurando dinheiro numa gaveta que não tinha dinheiro. O Chico falou assim: não, o dinheiro não está nessa gaveta, está aqui. Aí o Chico levou o ladrão até o dinheiro, né? Aí o Chico ficou sensibilizado com isso, falou: você não está com fome, não? Deixa eu fazer um lanchinho para você. O Chico arrumou um lanche para o ladrão. O ladrão se serviu daquele lanche. E o Chico conta, né? Que depois que o ladrão terminou o serviço, terminou de lanchar, o ladrão ia pular no muro. O Chico falou assim: não pula o muro, não. Vai pular o muro, alguém vai achar que você está roubando a minha casa. Sai pela porta. Mas antes disso, eu vou lá no portão vigiar para você, se não tem ninguém passando na rua. Então, realmente é difícil de imaginar que um espírito como esse, como o Chico esteve entre nós, uma alma tão nobre como essa, que iluminou a vida de todos nós. O farol de Chico Xavier está aí iluminando a nossa caminhada, iluminando o Messesg, iluminando a vida do Quincas, do Gilmar, do Cassiano, do Daniel e de todos, de toda uma humanidade que aprendeu a admirar o Chico Xavier, não só pelos livros que ele escreveu, que foram muitos, que foram centenas, não só pelas almas que ele consolou com a sua presença, porque foram milhares de mães que tiveram o ânimo fortalecido a partir do encontro com o Chico. Quantas vezes o Chico não chorou com aquelas mães, sofridas pela dor da ausência, conferindo a elas bom ânimo e dizendo para elas que ele também sofria com a ausência daquele filho, daquele ente querido. Mas, acima de tudo, o Chico é admirado pelo homem que ele foi, pela dedicação que ele demonstrou em favor dessa causa. E mostrando para nós que, apesar de todas as dificuldades que são naturais de um mundo como esse, é possível vencer. E ele venceu. O Chico foi um homem que enfrentou inúmeras dificuldades, dificuldades familiares, no lar, não é? Com a madrasta, com aqueles que conviveram com ele. Ele acabou de criar os irmãos. Quantos irmãos que não foram conferidos a ele à guarda? Ele cuidou de cada um, encaminhou cada um com todo cuidado, né? Na instituição espírita, enfrentando dificuldades físicas. Quantas enfermidades o Chico não tinha? Assim como nós temos, não é? Mas, acima de tudo, o Chico tinha o bom ânimo, lembrado por Jesus. Porque para vencer as dificuldades, meus irmãos, é preciso ter bom ânimo. É preciso colocar a nossa alma acima das dificuldades, como lembrou o Quincas. O Quincas disse que tem lutado todos os dias para viver como espírito. Esse é o desafio. Viver como espírito, apesar das dificuldades físicas que se apresentam todos os dias, né? Assim como o Cassiano também tem dificuldade, mas eu acho que o Cassiano tem menos do que nós, viu? Ah, meu amigo Daniel, como dizia um amigo meu, se eu contasse a história da minha vida para você, você estaria chorando uma hora dessa. Outro dia eu fui contar para um carroceiro aqui na rua.
Você acredita que o cavalo dele começou a chorar, rapaz? Nossa, tava uma coisa. Eu tive que consolar o cavalo, porque ele estava muito triste. Brincadeiras à parte, realmente a gente tem nossas dificuldades. E eu gostaria de lembrar aqui a questão 625. Não pela resposta que os espíritos dão, porque a resposta é direta para nós, né? Quando pergunta a Kardec qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, a resposta é ver de Jesus, Jesus que todos nós conhecemos e que nos traz até hoje essa orientação para o Evangelho. E a gente vendo a nota de Kardec, tem lá uma parte muito interessante, que ele diz assim: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque o Espírito Divino o animava. Para aí. Aí que está o detalhe. A gente está falando de ânimo, de animação, de seguir adiante, de ter assim a nossa motivação. E nós devemos realmente nos perguntar se estamos agora com este Espírito Divino nos animando. Porque este Espírito Divino é completamente diferente do que pode nos motivar a afanosamente buscarmos a matéria. Vejam o exemplo de Chico que estamos falando aqui, que está recheando nossa live, trazendo para nós um grande exemplo. Como que Chico veio a desencarnar? Quase que do mesmo jeito quando nasceu, só faltou ficar nu, porque o resto do desprendimento material que ele realizou foi o mesmo de quando ele chegou à Terra. Ele nasceu numa família pobre, veio modestamente, vivendo a cada dia e continuou na sua simplicidade até o final. Vejamos Jesus, nasceu num estábulo, como comentamos antes, e veio morrer na cruz entre ladrões, e a crucificação na época era uma das formas de fazer a pena de morte para que não houvesse nenhum registro do desencarnado, do morto. Ladrões, criminosos, grandiosos eram mortos assim para que não restasse nem os seus restos mortais, para que não fosse lembrado de forma alguma pela sociedade. E é o homem mais lembrado na história de todo mundo desde então. Jesus, então, vem trazer para nós que os valores reais de nós, espíritos, não estão palpáveis. Olha, a gente tem, se formos falar com Quincas de novo agora, vai trazer mais 500 mil histórias do Chico aqui. Não vamos acabar essa live hoje, vamos continuar até a semana que vem. E os valores morais que este homem, luz, trouxe para nós, vão palpitar onde? Naquilo que Simeão, o velho, que buscava lá no templo com Jesus, quando ele recebeu o menino Jesus no braço, como Humberto de Campos nos fala tão bem, né? Simeão ficava perguntando àquele menino Jesus: quem será que você vai ser? Eu estou vendo que você aqui é o enviado de Deus. Mas você vai ser um grande juiz? Um grande médico? Vai ser um verdadeiro rei? Vai ser um príncipe que vai abalar o mundo? Onde será que você vai colocar todos os seus ensinamentos de luz? Onde vai palpitar aquilo que nós ansiamos tanto aqui, depois de tanto tempo sem a voz dos profetas? Que será que você vai fazer conosco? E o menino sorria calmamente. E depois de o velho arfar mais um pouco o peito, ele disse: que será que você vai fazer? E aí o menino Jesus batia muito forte a sua mãozinha no peito daquele velho senhor, dizendo para ele, como nos diz Humberto de Campos, na sua forma sublime de escrever, que os ensinamentos, os valores estariam em nossos corações. Não apenas, não insignificativamente dentro dos valores materiais, não. Estaria presente não na cura do corpo, mas na cura da alma, que todos nós precisamos de buscar. Eis aí a verdadeira felicidade, curar nossas almas de nossas encrencas, de nossos desafios que nós mesmos plantamos lá no passado. Joana de Ângeles vem nos dizer que
a felicidade depende da perfeição moral. E aí, meus amigos, pergunto, como vamos trilhar esse caminho de perfeição moral até a felicidade? Verdade, Cassiano, verdade. Agora é muito importante nós nos lembrarmos disso e esse bate-papo tão bom que a gente poderia falar a tarde inteira, que eu tenho certeza que ninguém ficaria preocupado do horário vencer. Tamanha a bondade e como está discorrendo esse assunto. Mas é muito importante. Eu via Jorge Elahá falar e eu achei muito interessante. Porque nós precisamos falar diretamente a você, que está nos assistindo, nos ouvindo agora, neste momento. E muitos acham difícil levar adiante qualquer que seja o projeto. Não. Quando ele dizia assim, de que, quem sabe nas próximas reencarnações, nós vamos nascer lá na África, na Índia, ou seja, qualquer lugar, espalhados por este planeta. Para quê? Para divulgar o Evangelho. Nós estamos apenas aqui treinando para podermos levar adiante. E tantas vezes e em tantas situações, nós temos colocado dificuldade em tudo e nós temos tantas facilidades. Agora mesmo o Quincas falava do Chico. Será que Chico teve alguma facilidade? E a gente volta no tempo e a gente pensando assim, Jerônimo Mendonça, Quincas conheceu, eu não tive a oportunidade, mas Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, gente, imagina esse tantas vezes e na situação da qual ele esteve presente conosco, não tinha essa tecnologia que nós estamos usando hoje para chegar até você. Mas sabe o que ele fazia? Gravava LPs em disco vinil, e isso deixava gravado e marcado para que as pessoas pudessem adquirir, e ele falando. E numa dessas situações, ele falava sobre Chico Xavier. Gente, que dificuldade nós temos? Chico, que tinha catarata, era cego de um olho, ele caiu uma vez e quebrou 2 costelas, que sofreu um infarto, e assim por diante, tinha angina, e as dificuldades que ele tinha, mas nunca deixava isso presente, ou falar, ou deixar que isso estivesse à frente do trabalho. Jerônimo Mendonça, para quem não conheceu e para quem nunca ouviu dizer, ele dizia de uma felicidade quando perguntaram que dia seria o dia mais feliz da sua vida. Ele respondeu: o dia que eu conseguisse virar na cama de bruços. E a gente coloca tanto a nossa felicidade em torno de alguma coisa que nós vamos adquirir. Mas ele disse dessa forma. E numa dessas gravações, eu tive a oportunidade de estar na internet, dizendo assim de que um dia uma rainha chegou e ela, no pátio lá do seu castelo, olhando e dizendo para ela mesma: nossa, mas eu tenho tantas e tantas propriedades, onde a vista enxerga é tudo meu. E quando naquela noite ela dormiu, ela desperta como se fosse levada ao plano espiritual e algum anjo do bem levando ela até o objetivo. E quando se aproximam de um belo castelo, disse assim: de quem é? Então o espírito responde: você não sabe? Não, é muito mais bonito que o meu. Esse castelo pertence ao seu jardineiro. Ela então se assustou. Como? O meu jardineiro, sim, pertence ao seu jardineiro. Mas como que ele conseguiu? Ele trabalha para mim, ele ganha um salário. Pois é, exatamente. Através do seu salário que ele ganha, ele consegue ajudar a mãe que está acamada. Ele consegue tirar tempo do seu trabalho para ajudá-la. Sabe o que ele faz mais? Ele vai até as pessoas que estão carentes. Ele faz tudo aquilo que você imagina e nunca fez. Então, quando ela desperta do sono e novamente presa ao corpo, é claro, ela vai diretamente encontrar com o jardineiro. E disse: o que você faz de especial? Me conta, pelo amor de Deus. Me conta. Ele então sai andando com ela e vem comigo. E quando chega numa favela, todas as pessoas vêm em direção a eles e ela imagina: nossa,
estão querendo me abraçar. E não, eles saem dela e vai diretamente àquele que era, naquela situação, o pai dos pobres. Então, ele abraçando um por um, e ela então pergunta, o que é que precisamos de fazer de tão especial? Ele diz, isso fica gravado. Quantos pares de sapato a senhora tem? Não sei, 100, 200, não sei por quê. Porque a senhora só tem 2 pés. Quem sabe aquilo que lhe sobra não seria tão importante para essas pessoas. Então ela faz exatamente aquilo que ele coordena. E diz que depois do seu desencarne, ela constrói, através das suas ações, um castelo tão bonito quanto aquele do seu jardineiro. E quando nós falamos, e é claro que a gente observa nesses exemplos, desses que fizeram e se mantêm no anonimato. Quando Chico Xavier, na sua simplicidade, no seu carinho, a forma com que ele fazia, a forma com que ele olhava. E é claro, nós podemos e precisamos falar de Jesus, que olhava no mesmo nível. Quando olhava para as pessoas e olhava para nós, diante da sua grandeza espiritual, olhava no mesmo nível, eu lhe compreendo. Então, meus queridos, vocês que estão nos assistindo agora, prestem atenção. Precisamos fazer disso, porque senão essas palavras serão vazias. E as palavras consolam, é claro, mas as atitudes, elas transformam o ser humano e nos faz cada dia melhores. É quando nós podemos olhar para uma pessoa e, por mais simples que seja, vem em direção a nós, e nós conseguimos observar, abraçar. É quando a gente vai servir uma sopa fraterna e quando você não fica preocupado com o cheiro daquele que está recebendo, porque muitos dias que não toma banho, mas consegue abraçar e trazer o seu peito e dizer, como eu te amo. É com essa força, com esse carinho que Jesus nos traz, com esse exemplo claro e cristalino, que a gente observa o que precisamos fazer, sabemos. Mas muitas vezes o orgulho, o egoísmo fala mais forte. E a gente esquece dos compromissos que aqui assumimos. É esse Jesus que nós queremos trazer. Essa forma simples. Não se preocupe. Você pode fazer alguma coisa. Não pense que o outro, não é o outro. É você que deve acender essa chama. Quando convocado a alguma coisa, que seja qualquer coisa. Ah, mas pessoa fala melhor do que eu. Não se importe com isso. Fale sobre Jesus. Fale com o coração. Fale e traga a esperança para as pessoas, gente. Porque estão desesperadas. Porque estão sem chão. Porque não entendem ainda. Somos nós, os cristãos, que devemos levar esse pão. Devemos trazer essa esperança. Façamos a nossa parte. Que possamos doar o nosso melhor. Não é isso, companheiro? Deu uma congelada aí no nosso querido Gilmar, né? Mas voltou, né, Gilmar? Voltou. Que beleza. Olha, eu fiquei aqui pensando, né, gente? Quantas mensagens o Chico deixou para nós na psicografia dele? Só dos ditados do Emmanuel. Vocês já imaginaram quantos livros existem do Emmanuel? E em cada livro, tem livro dele que tem 200 mensagens, 100 mensagens, 50 mensagens. Então, você vai multiplicar isso aí por 400 vezes, né, Daniel? Já imaginou quantidade de beleza? Mas eu busquei uma mensagem, ela é rapidinha, com a permissão de vocês, do livro Luz Bendita, Emmanuel, o capítulo de número 15, Ânimo. Que beleza! Porque tudo isso que foi dito aqui, nós precisamos ter ânimo. Ânimo para ler, ânimo para praticar, ânimo para sermos melhores dentro de casa, não gritarmos,
não batermos porta, ouvirmos com muito carinho quem está à nossa disposição, principalmente as que casaram conosco, né? Você já pensou o tanto que nós devemos a essas criaturas que são as mães dos nossos filhos? Então, vamos lá, né? Age em favor dos outros sem que isso te arrase. Lamentação que faças enfraquece a quem amas. Olha só, gente, prestem bem atenção. Esse tem duras provas e precisa escorar-se. Outro te pede auxílio para fortalecer-se. Suporta qualquer sombra sem que a fé se te perca. Nada te desanime. Serve e confia em Deus. Curtinho, né? Mas com tanta coisa para nós. Porque cada item nos favorece para que a gente modifique. Vamos parar de querer que o outro nos faça feliz. Vamos ter coragem de fazer os outros felizes. Porque o André Luiz fala lá no Sinal Verde que uma das felicidades é as pessoas ficarem felizes com a nossa presença. Já imaginou isso? Você chegar num local, todo mundo satisfeito com você, sorrindo para você. Agora imagine ao contrário, você chegar e todo mundo se afastar. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o ânimo nasce da nossa mente. A nossa mente vai proporcionar-nos desejos. Então, nós precisamos educar essa nossa mente com Jesus. Opa! Jesus falou lá para o Pedro, né? Ô Pedro, vai devagar, meu filho. Se errarem contra você, não importa a quantidade de vezes. Pode ser todo dia. Perdoa, Pedro. Pedro, guarda a espada. Não é? Mas esse ânimo é muito difícil. Porque nós estamos contaminados pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho. E nos desanimamos. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, o mundo não tem jeito mesmo, não. Principalmente com o Brasil, nós temos essa mania. O Brasil não tem jeito. Ora, como não tem jeito o que é criado por Deus? Tem jeito, sim. Mas o jeito tem que ser do jeito de Jesus. E nós temos que acompanhar esse mestre com ânimo. Com ânimo. Bateu a nossa porta, sirvamos. Tocou no nosso coração, oremos. E a oração é bendita, né? A oração é bendita. Né, Daniel? Quanta emoção que esse encerramento do MECESG tem nos trazido. A emoção do Gilmar me alcança aqui em Ibiá. Viu, Gilmar? Consigo sentir cada palavra que você fala. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse seria o tema do Simão. E como o Quincas lembrou, é natural que tenhamos desânimo diante de tanta dificuldade, porque são muitas mesmo as dificuldades. E às vezes nós romantizamos muito a dor, menosprezamos muito a dor do outro. E como lembrou a Ana, com tanta propriedade, a dor é um sentimento legítimo. E às vezes nós não vamos conseguir superar a dor sozinho. Às vezes precisamos do outro para encontrar o ânimo
que nos falta. E eu queria buscar justamente Jesus, o Evangelho. Porque o Evangelho não é uma letra morta, é uma letra viva. O Evangelho fala conosco, ele conversa conosco. O tema central do Messesg é o último versículo do capítulo 16. E no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse capítulo 16, ele já está no terço final da vida de Jesus. É como se Jesus estivesse preparando os apóstolos para a sua partida, que já estava próxima. Então Jesus reúne os discípulos, e aqui eu queria lembrar que talvez nesse momento aqui Jesus estivesse reunindo todos nós e conversando com todos nós. E aí, olha o que Jesus diz aos discípulos no versículo 1 do capítulo 16. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Olha, eu vou preparar vocês para que vocês não se assustem com as dificuldades que haverão de aparecer. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao meu Pai nem a mim. O que Jesus está dizendo para eles? Olha, vocês vão enfrentar muita dificuldade. Como enfrentaram? Todos aqueles que acompanharam Jesus, que seguiram Jesus, foram mortos. Pedro foi morto. Tiago foi morto. Só João que não. Morreu de velhice. Lucas foi morto. Simão Pedro foi morto. Joana de Cusa foi morta com o seu filho. Porque esse é o preço, não da morte, mas do sacrifício. Lembrando Simeão. Simeão dizia que antes tínhamos que morrer pelo Cristo, hoje nós temos que viver por ele. E aí Jesus diz o seguinte: se nós enfrentarmos as dificuldades com altivez, nós venceremos no mundo, porque esse é o nosso desafio, vencer apesar das dificuldades. E aí Jesus faz uma analogia aqui, eu queria fazer dessas as minhas considerações finais, que está lá no item 21 desse mesmo capítulo. Jesus compara esse momento de dificuldade que nós estamos vivendo ao momento de um parto. Um parto de uma mulher. Nós não somos mulheres, mas as mulheres podem mensurar a dor que é aquele momento de sofrimento. Das contrações que vêm uma após a outra, uma após a outra. E aí olha o que Jesus diz. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, sente dor, porque é chegada a sua hora. É o que nós estamos sentindo nesse momento. Tristeza, medo, desesperança, raiva, angústia, depressão, ansiedade. É o que todos nós estamos experimentando. Mas, continua Jesus, depois de ter dada à luz a criança, depois de vencer a dificuldade, é o que ele está dizendo, depois de vencer no mundo, vencer as dores, as aflições, as angústias, já não se lembra mais da aflição. Pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Depois de vencer a dificuldade, nós não lembraremos mais dela. Sabe por quê? Pelo prazer do novo homem que vai nascer em nós, a partir dessas dificuldades. Depois de alertar todos os discípulos
E a todos nós, Jesus arremata dizendo: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Jesus é o guia e modelo, como lembrou Cassiano, se ele venceu, todos nós haveremos de vencer. Porque é para isso que nós somos criados, para sermos vencedores. Cassiano. Depois dessa do Daniel, fica difícil de falar alguma coisa, né? Já juntou com o Quincas antes e o Gilmar começando aí. Agora o que nos resta são as considerações finais. Gratidão enorme por tanto ensinamento, pela honra de estar participando desse momento final, que na nossa visão nós não merecemos. Mas estamos aqui envolvidos neste momento sublime de estar encontrando Jesus. Este mestre que esteve conosco e nos trouxe tanto ensinamento como Daniel lembrou agora. E que realmente nos traz uma inversão completa da forma como nós enxergamos as coisas. Quem já experimentou ficar de cabeça para baixo sabe como é difícil, porque não é a questão de ficar de cabeça para baixo que nos assola, que nos perturba, mas é a inversão dos valores que nós temos. As referências mudam completamente. E o que o mundo hoje pede de nós são referências que estão alheias, completamente diferentes daquilo que Jesus nos recomenda. Quando a gente vê as bem-aventuranças que então sabemos bem, ele começa com os pobres de espírito sendo os felizes da terra. Ah, peraí, poxa vida, então feliz sou eu que estou pobre de espírito? Sim, mas desde que eu me console com isso, desde que eu perceba que isso tem uma função dentro de mim, eu não preciso de me colocar como pobre de espírito para ser feliz. Eu me vendo pobre de espírito, já estou feliz. É uma mudança muito grande na ótica. É a mesma ótica que a gente percebeu lá no filho pródigo. Ele só foi conseguir enxergar a sua miséria moral quando apareceu a miséria material. Quando a dor bateu na sua porta, quando a fome veio forte. O mundo hoje, como Daniel lembrou bem, está sendo arrebatado por diversas calamidades íntimas. Não são terremotos, maremotos, vulcões entrando em erupção, acidentes aéreos, não. Guerras são calamidades íntimas, que vivemos a cada dia. A cada dia a gente tem um leão para matar, como a gente brinca. E a cada dia, Jesus bate na nossa porta dizendo: ânimo, vamos adiante. Nós não podemos entrar agora na entrega de tudo aquilo que nós temos. Não podemos desistir e jogar a bandeira branca. Temos, sim, o dever de seguir adiante, pois, como o próprio mestre disse, aquele que perseverar até o fim, este será salvo no seu sermão profético. A nossa missão hoje, realmente, é crucificar os valores antigos que tanto ainda enriquecem a nossa existência de falsas e deturpadas ilusões. Quantas vezes enxergamos coisas que são irreais, que são fugidias, que escapam às nossas mãos, como a areia. E a gente tenta fazer verdadeiros castelos com esta areia que se desmoronam na primeira revoada. Meus amigos, faremos agora uma nova oportunidade, neste um ano que se segue até o próximo MESESG, que está aqui chegando nos seus momentos finais, de nos colocar em prontidão para o serviço do Mestre. Não é a obra que nós vamos realizar, mas que Ele realiza dentro de nós. E que a cada dia Ele nos pede para revigorar o ânimo. E nos desafia a ir além, dizendo: que fazeis de especial? Se me amais, guardai os meus mandamentos, ele disse, e eu rogarei ao meu Pai para vos enviar um outro Consolador, o Espírito de verdade, que ficará eternamente convosco.
Mas ele diz ainda, além das bem-aventuranças, que devemos amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, e bendizer aqueles que nos maltratam, porque assim seremos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial, que dá aos bons e aos maus, que fornece luz aos justos e injustos, e alimenta aqueles que necessitam, independente de sua condução. Hoje nós temos a oportunidade de abrir as fronteiras para esta fraternidade universal que será a base angular, a pedra angular da renovação social, como nos diz Kardec. E que nós hoje, mais do que nunca, eu aqui, Gilmar, Quincas, Daniel e cada um de nós que estamos aí ouvindo, de fazermos a nossa parte. Vamos adiante, meus amigos. Não percamos a esperança e tragamos luz para as nossas vidas. Gratidão enorme, queridos companheiros. Gratidão a nossa, Cassiano, Daniel. Cabe ao nosso mestre, o nosso professor Quincas, encerrar a nossa live, a nossa participação. Impossível, né? Tivemos hoje uma missão impossível, substituir o Simão. Pensa, nem nos nossos maiores pesadelos a gente imaginava isso, mas coube a nós. Então, mestre Quincas, para encerrar a nossa participação e devolver para o pessoal, a palavra é sua, mestre. Então, eu vou lembrar assim, já está chegando a hora de ir. Venho aqui me despedir e dizer que em qualquer lugar há um... Olha, meu amigo, minha amiga que participou, que enriqueceu esse momento, você que falou, você que ouviu, que Jesus te abençoe, que Jesus abençoe essa cidade maravilhosa de São Gotardo, dando a cada um dos seus moradores ânimo e coragem para ser cada vez melhor. Ao meu amigo Gilmar, nossa gratidão profunda. Eu digo para você, sem querer estar elogiando, é uma honra tê-lo como amigo. É uma honra poder contar com você nas nossas necessidades. Que Jesus abençoe a todos. E vamos para o próximo, né, que vai ser 30 vezes vai completar. Que maravilha! Um abraço, que Deus lhes pague, como diria Simão Pedro. Um abraço, gente. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Foi uma honra. Ô, Gilmar, o pessoal está perguntando aqui se o próximo vai ser presencial. Já pode adiantar ou não? Pode sim, Daniel. Presencial. Maravilha! Até lá, gente. Tchau, tchau. Abraço. Um beijo. Gratidão. Fique com Deus. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.